Ok, gente? Ó, a gente está aqui no Museu da Cidade, de São Caetano, tá? E do meu lado aqui, vou tirar a bolsa, né? Ficar mais leve. Ficar mais leve aqui. Ó, do meu lado, tem nada mais nada menos do que artista plástico. Exatamente. Né? Inventor, pintor, músico, escritor, diretor, né? E Carlos Sintra. E também é o curador desse museu. Com certeza. Não é? Seu Carlos, o senhor está há quanto tempo como responsável como curador desse museu aqui, Museu da Cidade de São Caetano, que fica, gente, a cerca de 150 quilômetros da capital Recife. Você vem pela BR-232, que também é conhecida como Rodovia Luiz Gonzaga, e aí, a mais direita, você entra na cidade que tem cerca de 32 mil habitantes, logo após Caruaru, logo após Caruaru, duplicada, inclusive até a cidade de São Caetano. E a gente está vindo hoje aqui, a ideia é fazer com que as cidades de São Caetano, Tacaimbó, Belo Jardim, São Bento e Sanharó entrem no roteiro do estado de Pernambuco, no roteiro turístico. E aí, como já existem algumas rotas, existe a 104, a 232, a do Sertão, a não sei de onde, o que é que acontece? A gente está batizando de a Rota da Borborema. Por quê? Porque nós estamos no Planalto da Borborema. E isso, para poder fazer com que as pessoas se identifiquem melhor essas 5 cidades, a gente está hoje na cidade de São Caetano, como eu falei para vocês, e a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos sobre o museu. E aí, gente, ó, vocês estão vendo aqui do lado um cara que é um expoente da cultura são caetanense, filho de São Caetano, natural, nasceu no sítio, inclusive, e aqui do lado vocês estão vendo um bonequinho que é o primo dele, inclusive, que deu o nome a esse boneco, Mané Ponzeiro. Quando você chega lá em Caruaru, no Alto do Moura, a gente tem um espaço reservado para contar a história dele, história muito interessante, que através de Carlos aqui a gente vai ouvir mais um pouquinho sobre essa figura ilustre, não é? Exatamente, um dos filhos ilustres de São Caetano. O nosso Galdino. Exatamente, mestre Galdino. Mestre Galdino. Detalhe, quando a gente fala mestre, é porque o cara transcende, independentemente, pelas ações e pela materialidade que ele faz, que ele constrói e repassa isso para diversas gerações. E aí ele ganha. E detalhe, além de ceramista, o cara tocava um violão, era um poeta, cantador de viola, repentista. Para cada peça, normalmente ele fazia uma poesia. Exatamente. Não é isso? Era uma forma, inclusive, de ele descrever o sentido do que ele tinha feito. Inclusive, numa delas ele diz que foi a primeira, que ele chama de catrevagem. Catrevagem é o quê? É uma coisa que você vai fazer, que seja de barro, que seja de madeira, do que for. Você vai botando uma coisinha, aí não tá bom, bota mais um pouquinho, ainda não ficou bom. E aí, quando a peça está pronta, aí você chama arranjo de catrevagem. Era o que ele dizia assim. Através dos arranjos ele conseguia chegar à peça. A perfeição do que ele achava que era aquela peça. E aí vamos voltar para nosso detalhe. Eu queria que o senhor contasse para a gente, Geraldo Pereira, da Getúlio Pereira Receptivo, sobre o que nós temos aqui dentro do museu, o acervo museológico de São Caetano, a riqueza que nós temos, que é a história da cidade, a memória que passa de gerações para gerações. Me conta um pouco do que a gente tem nesse acervo aqui, Carlos. Antes o que não existia, existe uma dispersão das peças. Então começou aqui no governo, um rapaz se interessou, veio da Bahia e se interessou, era um Carlos também, era Carlos Kleber. Então ele se interessou em catalogar essas peças, em ordenar essas peças e levar o projeto ao prefeito. Então o prefeito aceitou o projeto dele. E como aqui tinha sido a sede da banda e estava desativada, então ele achou por bem fazer aqui, porque fica situado bem no centro, bem central, bem visível, bem acessível. Então ele trouxe algumas peças
E o povo foi tomando conhecimento, tomando gosto e doando as peças. E hoje nós temos esse riquíssimo acervo aqui de São Caetano, que cada São Caetanense tem um compromisso de conhecer e de se orgulhar dele. A gente tem um número exato ou aproximado da quantidade de peças existentes hoje aqui no acervo do museu? Aqui passa uma faixa, porque eu já andei catalogando algumas coisas. Eu já cheguei a mais de 2.000 peças aqui. Carlos, pelo in-off a gente conversando, eu pude observar, pude sentir inclusive a sua insatisfação particular em ver todas essas peças de forma meio que amontoadas nesse espaço, que é um espaço reduzido. Exatamente. E a gente que adentra, a gente nota isso, isso é uma coisa comum. Né? A saída, né, dessas peças para um local maior, você estava me falando que tem a estação ferroviária. A estação ferroviária é um prédio também histórico de São Caetano, que os ingleses construíram, um sistema colonial muito bonito o prédio. Então esse prédio está pedindo que a gente se transfira para lá. Por quê? Porque é um prédio histórico e ficaria com acervo e preservaria esse acervo. Por quê? Porque tem espaço para ser criado uma sala de mídia, uma sala de vídeo, uma sala de palestra. Se fazeria também, que eu tenho um projeto, eu trabalho com plantas em 3D, então faria-se um projeto de um mezanino para que ficássemos com mais espaço ainda. E outra coisa também, criaríamos também uma cronologia de visita aos colégios, porque muitas vezes os colégios vêm aqui por impulso, mas não têm a obrigação de vir, quando na realidade conhecem outras histórias, a história do Brasil e de Pernambuco, e não conhecem a própria história, a história de sua cidade. E a história de sua cidade reposa aqui no museu. Com certeza. Então, com certeza, você teria que primeiro conhecer sua casa, para depois conhecer a do vizinho. Isso é verdade. Né? Então, se vê essa necessidade dessa transferência, porque cronologicamente eu teria condições de ordenar tudo no tempo e no espaço. Então, o que é que ocorreria? Ocorreria o seguinte: ficaria bem mais fácil a descrição das peças e motivaria também interesse para trabalhos escolares e de educação afim. Muito bem. Voltando um pouquinho, só para a gente memorizar um pouquinho, a estação ferroviária, gente, a Grand Western, no século XIX, quando impulsionou, inclusive, né, a vinda da rede ferroviária para o sertão, exatamente, fazendo com que, né, a produção da região chegasse, né, com mais rapidez ao gás para ser embarcado nos navios para a produção. E é de suma importância que a gente tem durante, né, cerca de quase 800 quilômetros de rodovia no estado de Pernambuco. Hoje a maioria dessas estações ferroviárias estão desativadas e sem nenhum uso comum. Né? E algumas estão fazendo essa utilização de museu, como Bezerros, por exemplo, né? E outras grandes cidades que estão fazendo isso. Tá? Minha terra, Sanhará, também está fazendo. Enfim, para poder levar todo esse acervo, né, Carlos? Exatamente. Tá? E a gente fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai fazer uma visitinha aqui, tipo circular contigo, tá? Para a gente conhecer um pouco mais esse espaço. Pode ser? Dúvida, pode ser. E aí a gente vai perguntando e vai conversando. Exatamente. Tá? Eu vou pegar só aqui a minha máquina para a gente dar continuidade a isso, tá, Carlos? Vamos lá. Vamos continuar essa visita. Vou acompanhar o amigo Carlos aqui, tá? A gente vai junto. Tá ótimo. Carlos, começando daqui, essas gravuras da época do Império, essas de aqui cima... é São Caetano, no caso aqui é a estátua de São Caetano, do santo da cidade, do padroeiro da cidade, São Caetano. Certo. Ele ali com o menino Jesus. Aqui é um quadro, que esse quadro foi feito uma cópia, inclusive quem fez essa cópia foi meu irmão. O original ele mandou para Roma, está lá em Roma, porque São Caetano foi o fundador da Ordem dos Teatinos, uma ordem que existe de tipo franciscano, e se encontra em Roma. Aqui a bandeira de nossa cidade, São Caetano. Essa bandeira tem um brasão ali com o café, porque São Caetano já foi uma das cidades que mais produziram café no café interior. Sombreado, inclusive. Exatamente. Que é o que tem lá, que a gente tem hoje nos brejos. Ainda tem remanescente de pés de café. Exatamente, no brejo. Então era o que sustentava a economia antigamente de São Caetano, era o café. Se baseava no café. Que é a rota das águas lá. Exatamente. Aqui nós temos o primeiro prefeito de São Caetano, Caetano Gomes. Caetano Gomes. Até hoje existe a casa em que ele morou. E certa vez ele ia pegar o subúrbio para ir para o Recife, e a casa tem um calçadão.
ele escorregou, caiu do calçadão, e dessa queda ele veio a falecer. Foi o primeiro prefeito de São Caetano. E aqui a gente tem os prefeitos de todos São Caetano. Os prefeitos. Exatamente. Né, 15 prefeitos. Que passaram, e o atual, exatamente. o nosso prefeito atual que está aqui, Jadiel Braga. Exatamente. Né? Que se encontra aqui. Abaixo tem, porque eu desenhei todos esses prefeitos. E abaixo eu deixei inclusive uma cópia de um grande prefeito, um grande homem, Cizenano Leite de Macedo, que é esse aqui. Esse aqui. Cizenano a cópia dele. Aí você fez a gravura. Ali ele está sem paletó, aqui eu coloquei ele de paletó. Tudo bem. Né? A importância do artista plástico em redesenhar, em redescobrir. Exatamente. Né? Documentar, né? Deixar gravado. Né? Exatamente. Aqui são personagens históricos. Esse daqui é Pedro de Abreu, foi um grande vereador ele, um eminente político, foi uma pessoa fantástica, ele se destacou. Aqui tivemos também na polícia o sargento Manuel Bento, também, que se destacava na polícia pela eficiência dele. Aqui temos a desvalorização do dinheiro moeda, brasileiro. né? A moeda. Da moeda, exatamente. Né? Então nós temos aí para a gente ver. Você nota o seguinte ali, ó. Temos notas aqui, ó, de... É que eu não enxergo bem, não sei se é um cruzeiro, um real. Cruzeiro. É um cruzeiro. Né? Aí você e as mudanças dele ao longo do tempo. Você vê que aqui nós já temos uma nota de quanto aqui, ó? 10 mil. 10 mil. E esse 10 mil, sabe o que era que dava para a gente comprar na época? Uma revista ou uma passagem daqui para Caruaru. Quer dizer, e atualmente a moeda do real está no mesmo caminho. Né? Aqui foi outro quadro que eu fiz, Aristóteles. Ele nasceu em 384. O Pensador. O Pensador, parabéns. O Pensador. De autor desconhecido, então achei muito bonito. Aí trabalhei no estilo grego, né? Escultura grega, mármore branco. Então o Pensador, 384 de Jesus Cristo, esse Pensador existiu. Né? E aqui temos um dos coronéis de São Caetano, né? Coronel Ananias Pinheiro de Menezes. Que é o nome de uma avenida. Né? Avenida hoje na cidade. Exatamente. Aqui nós temos um grande maestro, inclusive fui eu que fiz esse quadro, foi um dos primeiros quadros que eu pintei. É Raimundo, maestro da banda musical Olindino Santino. Aqui temos outro quadro que eu fiz também, porque está feito, a gente falou, cronologicamente está uma desordem, né? Mas a gente vai passar. Está um desmantelo. Então eu fiz a entrada de Jesus Cristo aqui. Aqui alguns músicos de São Caetano que se destacaram nas Forças Armadas, né? Na Aeronáutica e na Polícia Militar. E aqui a tuba. A tuba, que esse daqui foi um dos maiores tubistas aqui de Pernambuco. Tá vendo aqui, gente? Ó, o instrumento. Tocava contrabaixo, né? De sopro, né? Isso é um contrabaixo de sopro. Aqui nós temos o manancial de São Caetano, né? De onde vem toda a água de São Caetano aqui. Estivemos lá sexta-feira. Estivemos lá sexta-feira, inclusive. O manancial de São Caetano. Deu uma chuvinha lá, viu? Pegou um pouquinho de água. E encontra-se esgotado, porque na cidade não estamos tendo. Pegou só pouquinho, não pegou. Exatamente. Aqui foi uma das maiores enchentes, tirando a de 1924, que foi uma enchente que chegou o padre a rezar a missa dentro d'água. Então essa enchente daqui foi em 2004. Você pode notar muitos locais, inclusive na ponte, dava para se tocar na água, tá vendo? Na ponte, tá vendo? A ponte. Foi muita água mesmo, entendeu? Alagou várias ruas, vários locais do centro. Chegou próximo à prefeitura essa enchente aí, a água chegou. Foi muita água mesmo. Aqui temos um eminente rapaz folclórico de São Caetano, é um personagem folclórico de São Caetano. Ele bebe muito, é muito conhecido, muito popular, mas não prejudica ninguém, é uma pessoa amável ele. Aí eu representei ele aqui como Baco ou Dionísio, Deus do vinho. Entendeu? Um cálice na mão e a uva na outra mão. E uma coroa feita de folhas de videira. Aqui temos uma poesia de um poeta nosso aqui, Manuel Leandro. Então é Destino o nome da poesia, muito apropriado para a poesia, muito bonita a poesia dele. Aqui temos o meu espaço, né? Esse daqui é meu espaço. Esse espaço daqui é o meu. Eu já tentei fazer teatro aqui. Licença aqui, por favor. Fica melhor para vocês. Ótimo. Eu já tentei fazer a primeira Paixão de Cristo aqui. Eu fui aí como Jesus Cristo. Aqui eu tentei fundar o mesmo conjunto aqui, o primeiro conjunto musical de São Caetano, que era os Vikings. Aqui foi o lançamento do primeiro livro em São Caetano, de um autor são caetanense, foi esse livro que eu escrevi, Inocente, de Carlos Sintra. Posso até tirar aqui para vocês verem melhor.
Aqui tem uma foto do lançamento do livro, ali. Tá vendo? Carlos Sintra. Tá vendo? Muito bem, Carlos. Aqui temos uma invenção minha, uma invenção simples, mas é interessante, porque é um relógio que tem um ponteiro só e ele marca as horas e os minutos ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, que hora é? 7 horas. E quantos minutos? Exatamente, já está aqui. Tá vendo? Eu subdividi 12 casas de 5 minutos, dá 60 minutos, não é isso? Muito interessante. Aqui, quando eu era criança, eu fiz esse motor, aí eu trouxe para aqui. Isso é um motor elétrico, que funciona, viu? Isso é um motor elétrico. Tá vendo? Tá. E qual é a base as peças que você utilizou nesse motor? Um prego, fio esmaltado, fiz o induzido. Aqui foi outro fio também rígido. Aqui eu fiz uma meia-lua e aqui fica ligado direto. Aqui um eliminador de pilha e aqui um ímã permanente. Pronto, quando liga ele funciona. Ele gira, parabéns. Muito bem. Se quiser que eu coloque para funcionar, eu coloco. Uma necessidade. Não é? Vamos continuar aqui no tour. Exatamente. Eu já dei uma entrevista também, aqui tem uma pequena biografia minha também. Tá vendo? Artistas da Terra. É uma pequena biografia minha no jornal que nós temos aqui. Esse oratório tem uma idade, Tem. Isso daqui foram pessoas do sítio que doaram, entendeu? Porque no sítio era muito difícil, de igreja, às vezes tinha uma capelinha, uma coisa assim. Então eles tinham o seu próprio oratório dentro de casa para orar, fazer suas rezas. E aqui a gente tem os ícones da religiosidade nordestina. Aqui nosso querido Padre Cícero. Isso. Aqui Frei Damião. Aqui Antônio Conselheiro de Canudos. Temos inclusive na igreja matriz nós temos as datas inclusive que ele visitou São Caetano. Exatamente. Tem numa placa de mármore. Canudos, da Guerra de Canudos. Exatamente. Antes da Guerra de Canudos nós tivemos o Rio de Barris e a questão do sebastianismo. Sim. Lá em Bonito. Exatamente. Tem aqui advém a volta do sebastianismo. É isso mesmo. E aqui representa Maria Bonita, Lampião, né? Luiz Gonzaga, não é isso? Isso. Isso daqui é uma das obras do Alto do Moura. Alto do Moura, exatamente. O mestre, deve ser o mestre Vitalino com aquele chapéu dele, quebrou a ponta. Só não é Vitalino pelo seguinte, tem uma obra de Vitalino hoje é muito bonita. Não, mas eu estou dizendo, alguém fez Vitalino representando, por causa do chapéu. Representando Vitalino, tem razão. É o boneco Vitalino, tocando pífano, inclusive. Aqui alguns acessórios chapéu de couro, isso, dia a dia. De vaquejada, né? Alguns acessórios. A cabaça para carregar água. Exatamente. O cinto de barro, Aqui nós temos uma evolução da televisão, né? Da televisão misturada com ventilador, né? Com som, com rádios, cassete, vitrolas, exatamente. Né? 3 em 1 aqui. Isso. Né? Aqui os gabinetes, pode notar que todos são de baquelite ou de plástico, não é isso? Aqui temos uma viola de um violeiro nosso aqui, Milton Violeiro. É um grande ícone aqui da cultura popular. Entendeu? Essa viola aqui, não sei se você gravou aqui. Eu já gravei. Exatamente. Isso daqui é uma banca escolar. Da sala de aula antiga. Certo. Que ficava o seguinte, ela servia para o rapaz da frente e servia para o de trás. Ao mesmo tempo, né? Quer dizer, era uma banca funcional. Funcional. Isso daqui é um televisor, porque antigamente os televisores... Temos a ABC A Voz de Ouro? Temos também. É um dos... Né? É um dos rádios, exatamente. Antigos. Exatamente. ABC A Voz de Ouro. Exatamente. Né? Aqui nós temos um televisor, que antigamente o gabinete do televisor não era plástico, nem era baquelite. Era madeira. Então está estragado assim por conta disso, porque o gabinete era assim, né? Esse daqui não foi um dos primeiros televisores de São Caetano, mas é um dos mais antigos, né? Aqui temos uma máquina registradora, não é? Máquina registradora, comerciante usava exatamente o cofre. Antigamente o povo guardava no cofre, né? Comerciante, né? Isso. Aqui nós temos uma lamparina, um candeeiro, que se usava muito no sítio e também na cidade. Que chama de lampião também. Lampião também, muito bem. De lampião. Exatamente. Aqui um cabide, né? A barbearia usava muito esse tipo de cabide. Deixava o chapéu, deixava a bengala, deixava, enfim, né? Guarda-chuva, tudo, né? Esse oratório aqui ainda tem... Bom, tá com os santos dentro ainda. Esse daqui está completo. Está completo. É só um oratório, mas esse daqui está completo, está com as peças. E observa, Carlos, inclusive, que tinha arte.
né? Exato, era uma obra de arte. Era uma arte. obra de arte, então era feito bem tudo trabalhado. bem trabalhado. Inclusive olha esse aí. Aqui, ó. Tá bem Esse aqui então, exatamente. né? Muito Esse bem trabalhado ele, exatamente. sempre tinha, o artista, ele, né, quando Exatamente. fazia o oratório, ele... Exatamente. Essas cadeiras, cadê, ó? De balança. É, exatamente. Olha aí, De palhinha, de né? palha. Exatamente. É, Né? Exatamente. A mala, isso daqui era quando o nordestino saía daqui, ia para São Paulo, carregava tudo numa mala. O que tinha, cabia aqui e sobrava espaço ainda. Isso Aqui, daqui são rodas de casas de farinha. Casa de farinha. Entendeu? Que manual. Exatamente, era manual, exatamente. A peneira, né? Era a prensa. Aqui um descascador também. Isso. Né? Aqui uma balança de comerciante, né? A outra também. Ainda usa, exatamente. É balança de no galpão, no balcão da venda sempre tinha, né? E tínhamos essa também que era para comerciante de farinha. Milho, feijão. Exatamente. Já se pesava aí, exatamente. Os troféus. Os troféus de um colégio que existiu aqui, era o colégio Cenecista, não existe. Colégio da Campanha. Coimbra, né? Banda Marcial da Alberto Farias. Exatamente, que era da campanha. Era da campanha. Então nós temos aqui, inclusive, esses amplificadores aqui, que eram usados antigamente, nós não existia esse negócio de rádio comunitário nem tudo mais. Então existiam aquelas divulgadoras, botava aquela corneta na exatamente. rua, Aí nos utilizavam postes. esses amplificadores para elas. Tá? Foram todos amplificadores de coisa. E também se usava muito na política, né? Esses amplificadores, eles usavam muito. Aqui temos uma outra registradora também, no estado melhor, né? É mais conservada? É mais conservada, tá vendo? Ela está bem mais, ela não abre porque tem mas está, tá vendo? Funcionando aí. Viu? Isso deve ter sido os primeiros rádios de carro. Exatamente, rádio de carro, exatamente. Um dos primeiros, né? Exatamente. Porque colocava no painel, né? Aí, no caso tiraram e doaram aqui. Isso daqui é uma das calculadoras, né? Ali já é a evolução do som. Evolução do som, exatamente. A evolução. Que aqui já dentro CD, né? Para dentro de casa. Tem razão, com certeza. Olha, Distrito de Santa Luzia, onde acontece os abalos sísmicos. Também tem as festas históricas, o acervo. O açude da onça, a pedra do cachorro, que é um destaque para São Caetano. Isso. Divide São Caetano e Breve da Madre de Deus. E Itacaimbó. Itacaimbó, os três. Tríplice fronteira ali. E olha ela aqui, tá vendo ela aqui? Exatamente. Não é? Tríplice fronteira. Distrito de Santa Luzia. Exatamente. Exatamente. Aqui nós temos os mictórios, né? Isso. Conhecido por pinico, né? O famoso pinico. Exatamente, né? Exatamente. Antigamente tinha esse negócio de descarga. Era debaixo da cama. Era debaixo da cama, exatamente. As máquinas fotográficas. Aqui é uma evolução da máquina, né? Inclusive você fotografando assim, é bom sempre levantar. Aqui estão abertos esses, sabe? Aí fica melhor para fotografar, né? Ó, tá vendo? Aí inclusive nós temos aqui a evolução, a filmadora, o monóculo. Isso. Né? O monóculo. O monóculo realmente é fantástico, né? O monóculo. Você olhava por aqui, ó. Era, exatamente. Aí tinha a película colorida, não era? Ó, eu vou botar a foto, que a foto tava de lá. Consegue? Consegue sim, ó. Tô vendo. Dá para visualizar. Tô vendo a foto lá dentro. Sei, tá? sei. Isso é o monóculo, gente. Tava um pedacinho de filme lá dentro. Sim. E aí tem a foto dentro do monóculo. Aqui um projetor de slide, né? Isso. Projetor de slide. Aqui, uma das máquinas. Foi uma evolução para a época, porque essa máquina batia foto instantânea. Instantânea, portátil, você levava para todo canto. Qual é a máquina que hoje faz Polaroid, isso? né? Exatamente. Foi uma revolução para a época, né? Entendeu como é? Polaroid. Outra também, né? Que tinha uma foto bem maior, né? Essa daqui. Aqui um projetor de slide. Isso. Né? Outras máquinas, outros acessórios. E aqui a gente tem as vitrolas, né, de tamanhos diferentes, com caixas de sons diferentes. Aqui não é um LP, aqui é um compacto. É um compact disc, tem dois lados, inclusive. Dois lados, exatamente. Né? Quem não podia comprar um LP, aí comprava um compacto. Compact disc. Os principais sucessos, não era isso? E essa vitrola era boa porque você levava para onde queria, portátil. Todo canto. Entendeu como é? Isso é um ovo de avestruz? Exatamente. Um ovo de avestruz. Vila Clotildes, casa do antigo prefeito Severino Ramos, que nós vimos lá. Severiano Ramos. Essa vila daí, essa casa aí, Clotilde,
Esse daí ele foi prefeito daqui. E ele era dono dessa casa e na época a estrada passava, era a estrada velha, que ainda funciona, vai para Caruaru. Não, exato, eu tenho Aí foto foi dela um aqui. hotel. Exato. E Aí hospedou o governador de Pernambuco, na época, Agamenon, tudo mais. Foi nessa hospedado casa aí. Nessa casa aí, exatamente. Muito bom. Essa daqui era de um funcionário da rede ferroviária daqui. Era de um funcionário da rede ferroviária, essa casa. Ficava próxima ao dique, por trás dela fica o dique. Quando as máquinas pegavam a areia, consertavam a máquina, trocavam o óleo, tudo. E essa casa daqui, esse prédio antigo, foi de um famoso comerciante aqui. Era mercearia. Pinga, era uma mercearia, exatamente. Cooperativa? Aqui temos a fábrica de Caruá, antiga, de São Caetano, né? Que, Exatamente. no caso aqui, vinha do sertão Caruá, Exatamente. beneficiava e ia para Caruaru depois. Ia, exatamente. Caruaru também tinha uma fábrica Tinha também, de Caruá. exato. Inclusive esse Caruá daqui, ele foi muitas vezes exportado na época da guerra. Sim. Foi exportado. Aqui temos a Fundação Música e Vida de São Caetano, que é um destaque para São Caetano. Com certeza, com na certeza. música, né? Exato. Esses meninos se destacaram Exatamente. na música. E até hoje eles levam o nome do São Caetano para o mundo. Máquinas de costura, É antiga, qual a mais exatamente. antiga aqui? Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. Se eu lembro a E época... o que é interessante é o seguinte, que ela é o gabinete dela é trabalhado. Tá vendo que é é todo- trabalhado? Essa máquina aqui, para se ter uma ideia, ela não era nem fabricada no Brasil. Essa era máquina importada. Ela é inglesa não? Era nessa faixa, ou argentina ou inglesa. Inglesa. Ela é uma dessas duas. Já essas daqui são mais simples, Aí vem né? Mais depois populares. a Singer, que chega no Exatamente. Brasil, Vê essa né? daqui, né? A evolução Anos das 60, das máquinas. Exatamente. Aqui temos a estação ferroviária. Deixa eu... Olha a estação ferroviária de São Caetano, que é onde a gente pretendemos um dia colocar o museu, a estação ferroviária. O castelo, onde ficavam os condutores dos trens e os guarda-freios.